Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro agora por tua palavra. Oro pedindo que o Senhor venha nos ensinando os teus caminhos, que nós possamos ter sabedoria vinda da parte de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Até aqui. Veja, irmãos, essa é a cena do auge da obra de Cristo aqui na terra. Aqui, Jesus se entrega pelo meu pecado, pelo seu pecado, para pagar o preço daquilo que era impossível. Nós não poderíamos, por nós mesmos, pagar o preço pelo nosso pecado. É impossível para o ser humano se salvar. E por que eu estou falando isso? Veja, na verdade, Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica. Páscoa quer dizer passagem. O que é essa passagem? No livro do Êxodo, capítulo 12, quando o povo de Israel estava sendo liberto do Egito, a 10ª praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, ela aconteceu pelo quê? O destruidor, o anjo destruidor, vindo da parte de Deus, passou por cima de todo o Egito e matou todos os primogênitos, seja de seres humanos ou de animais. Apenas foram poupados os primogênitos das casas, onde um cordeiro foi imolado e o sangue passado nos umbrais das portas, como sinal da aliança e da obediência a Deus. Então a Páscoa em si só é uma festa judaica. Ela não é, ao pé da letra, uma festa cristã. Por quê? Porque nós já entramos no descanso. Por quê? O Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascal, Jesus Cristo, foi imolado, foi sacrificado de uma vez por todas, pela salvação de sua igreja. O preço já foi pago. Como Jesus disse na cruz, está consumado. Agora, o que eu tenho que entender? No caso nós cristãos, a nossa ênfase não está apenas na morte de Jesus. É muito mais do que isso, porque o auge da obra de Cristo, o que é? É a sua ressurreição. Porque Cristo ressuscitou em um corpo perfeito, em um corpo glorificado, nós temos esperança. Que ao crermos nele, nos arrependermos sinceramente do nosso pecado, entrarmos numa aliança total com ele, nós sabemos que mesmo que o nosso corpo venha a conhecer a sepultura, um dia nós vamos ressuscitar da mesma maneira que ele ressuscitou. E como que foi isso? Vamos agora ao Evangelho de Mateus, capítulo 28. Deixa eu até abrir o meu esboço aqui. Fiquei tão empolgado com o louvor que esqueci de abrir o esboço. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Espera aí que eu preciso inverter aqui. Só uma paciênciazinha dos irmãos, que o vosso pastor já chega lá. Meu notebook não estava na janela. Amém. Mateus 28, versículo 1 diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu,
chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vende o lugar onde o Senhor jazia. Qual é a situação aqui? O dia é sábado à noite, sábado após o pôr do sol. Nós temos que entender que o calendário aqui é judaico. E o dia termina no pôr do sol. Mateus escreveu para o povo judeu. Mateus está pregando o evangelho do reino. Então toda a documentação de Mateus é baseada em cultura judaica. E a informação que Mateus nos dá é que Jesus ressuscitou no final do sábado, provavelmente antes do pôr do sol, antes de iniciar o domingo. E aí, a narrativa de Mateus mostra que Maria Madalena e a outra Maria, duas mulheres, foram ao sepulcro. E lá aconteceu um enorme terremoto. E apareceu um anjo que proclamou todas essas coisas. Os guardas que estavam guardando o túmulo ficaram apavorados, porque eles nunca viram aquilo. E uma enorme pedra que fechava o túmulo foi removida, sem ninguém colocar a mão. Então, que informação que eu tenho aqui importante? O único evangelho que me dá essa informação com precisão é o evangelho de Mateus. Jesus ressuscitou no final da tarde do sábado. Nossa, pastor, eu não sabia, a vida toda falaram para mim que Jesus ressuscitou no domingo cedo. Quem já ouviu isso? Aí eu pergunto, quem está mentindo? Mateus, evangelista? Ou quem falou para você que Jesus ressuscitou? Vou te responder. A pessoa nem está mentindo. Ela está enganada. Grandes teólogos, grandes estudiosos acreditam e ensinam que a ressurreição aconteceu no domingo cedo. Porém, nenhum deles prega Mateus 28, versículo 1. Porque existe uma tradição, desde a época da Igreja Romana, na qual Jesus morreu na sexta-feira, 3 da tarde, e ressuscitou 36 horas depois, no domingo cedo. Entre sexta-tarde e domingo cedo, dá 36, 40 horas. Isso é uma tradição. Por que essa tradição? No Império Romano, havia uma grande festa no Império, que era a festa ao deus pagão Mitra. Essa festa acontecia no que nós chamamos hoje de Sexta-feira Santa. Para não retirar essa festa, o que eles criaram? Eles criaram duas programações religiosas. A primeira delas, a Sexta-feira Santa, que era consagrada a Mitra, esse deus pagão. A segunda delas, a Quaresma, que é praticada até hoje na Igreja Católica. O que era a Quaresma? Nas festividades do deus Mitra, por 40 dias eles comemoravam um outro deus, Tamuz. Quando o cristianismo virou religião oficial do Estado, simplesmente eles trocaram o nome da festa. E de lá para cá tem sido assim entendido. Agora, quando nós vamos para a Bíblia e deixamos a Escritura falar conosco, nós temos uma informação um pouquinho diferente. A primeira delas é essa aqui, que assusta muita gente. Vou reler o versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, quando que elas foram no sepulcro?
Fim do sábado, início do domingo. Quando acontece isso na literatura judaica? Pôr do sol do sábado. Pastor, como que eu posso ter certeza disso? Se eu associar alguns textos, eu vou acompanhar com tranquilidade a última semana da vida de Jesus. Vamos voltar um pouquinho mais? Evangelho de Mateus, capítulo 12. Versículo 39. Vamos ler o 38 para dar sentido. Mateus 12, 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Até aqui, veja que interessante. Jesus dá o tempo da sua morte. 3 dias e 3 noites. Quanto dá 3 dias e 3 noites? 72 horas. Vamos analisar a tradição da igreja segundo esse versículo. Sexta-feira à noite, uma noite. Sábado à noite, 2 noites. Sábado durante a tarde, 1 dia. Domingo de manhã, 2 dias. Falta o terceiro. Jesus estava errado na sua conta, irmãos? Jesus pode errar? Jesus pode coçar a cabeça, me equivoquei, era sexta-feira à tarde, agora domingo de manhã, errei a conta. Gente, o texto é claro. 3 dias e 3 noites. Pastor, e a tradição? Com todo respeito, a tradição que se dane. Nós não estamos aqui para pregar tradição. Se a Bíblia se preocupou em registrar o momento da ressurreição de Jesus e o momento da sua morte, eu tenho que simplesmente me deixar levar pela Bíblia. Por quê? Porque existem fatos muito mais importantes que aconteceram. Existe toda uma cronologia descrita. Existe toda uma série de acontecimentos. Jesus não caiu de paraquedas ali. Mas eu estou tentando demonstrar para vocês qual que é a narrativa bíblica. E olha que interessante. Se Jesus ressuscitou no final da tarde do sábado, 3 dias e 3 noites antes, vai dar a morte de Jesus na quarta-feira à tarde. Vou mostrar para vocês. Da quarta tarde até a quinta tarde, 1 dia. Da quinta tarde até a sexta tarde, 2 dias. Da sexta tarde até o sábado à tarde, 3 dias e 3 noites. Cumpre a profecia de Jesus? Sim. Pastor, como que eu posso ter certeza dessa data? É bem interessante que o Senhor deixa a última semana da vida de Jesus muito clara. Só que eu tenho que unir os textos dos evangelhos. Eu não posso depender apenas de um evangelho. O que eu tenho que lembrar? Cada evangelista contou um aspecto da história. Eles estão contando a mesma história, porém por um ângulo diferente. Então eles vão nos chamar a atenção de detalhes diferentes. O evangelista João é quem primeiro começa a registrar na sua narrativa a data da chamada Última Páscoa. A Última Páscoa judaica, para valer, foi na morte de Jesus. E João é o primeiro a falar disso. Vamos estar abrindo Evangelho de João, capítulo 12. Vai um pouco à frente, João 12.
Versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrétel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Até aqui. Qual é a situação aqui? 6 dias antes da Páscoa. Está acontecendo uma ceia na casa de Lázaro. Quando que é essa data? Sexta-feira à noite. A Páscoa acontecia entre o dia 10 de Nissan e o dia 15 de Nissan. Assim que o sol se punha, do dia 14 para o dia 15, acontecia a Páscoa. Naquele ano, aquela Páscoa começou numa quarta-feira à noite. Do dia 14 para o dia 15 de Nissan. Vamos ver se a contagem está certa. 6 dias. Sexta-feira, primeiro dia. Sábado, segundo dia. Domingo, segundo dia, terceiro dia. Segunda, quarto dia. Terça-feira, quinto dia. Quarta-feira, sexto dia. O que João fala? Vamos reler, deixar a Bíblia falar conosco? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Nossa, pastor, nunca ouvi isso. É porque normalmente os pregadores não se preocupam muito com essa cronologia. Não existe maldade. Mas se jogar na conta que eu acabei de propor, bate direitinho com o dia da morte de Jesus. Percebe? Eu comecei lá no sábado, data da ressurreição. Trouxe 3 dias e 3 noites. Morte de Jesus na quarta-feira à tarde. Quarta noite é Páscoa. Fui no primeiro apóstolo que fala da Páscoa, a última Páscoa, João. E ele me coloca numa sexta-feira à noite. E começa a narrativa dos fatos que aconteceram na última semana da vida de Jesus. E aí veja que interessante, a narrativa de João continua, versículo 12. Diz assim, João 12, 12. No dia seguinte, que dia aqui? Sábado cedo. Estou na sexta-noite. Vamos ver se bate, vamos ver se o pastor Maurício sabe contar de 1 a 7. No dia seguinte, sábado cedo. Ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembrando de que isso estava escrito dele, e que isso lhe fizeram. Que dia aqui? A entrada triunfal de Jerusalém. Que muitas igrejas, inclusive algumas igrejas evangélicas históricas, chamam de Domingo de Ramos. Quem já ouviu falar do Domingo de Ramos? Na verdade, Domingo de Ramos nunca existiu. Porque aqui é sábado. A entrada triunfal de Jerusalém acontece num sábado. Nossa, pastor, que interessante, nunca vi isso, eu também não. Mas fui me deparando com o estudo de alguns teólogos que com a maior tranquilidade foram demonstrando. E nós vemos aqui, eu estava numa sexta-feira à ceia. No sábado, Jesus entra em Jerusalém. Amém? Vamos seguir. Vamos agora
para o Evangelho de Marcos. Volta 2 livros e vai em Marcos, capítulo 11. Marcos é o segundo evangelista a falar da última semana de Jesus. O que eu vou fazer agora? Eu vou achar a narrativa de Marcos na entrada triunfal. Simples assim. Marcos, capítulo 11, versículo 1 diz assim: E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos e dize: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazemo. Até aqui, veja, Marcos nos mostra que Jesus, antes de chegar em Jerusalém, ele é Deus, ele sabia que tinha um jumentinho amarrado. E aquele jumentinho nunca tinha sido montado. E ele manda buscar o jumentinho, para quê? Para a entrada triunfal. É a mesma narrativa de João. Só que Marcos dá um prisma diferente. Fala, ó, Jesus estava no Monte das Oliveiras, vindo de Betânia, e ele manda buscar o jumentinho, provando que Jesus é Deus. E aí Marcos vai continuar a narrativa do ponto que João parou. E vai nos dar maiores detalhes. Quer ver que interessante? O texto tem coisas muito interessantes. Marcos 11, versículo 11. E Jesus, vamos ler o 9. Olha que interessante, nós vamos ler o 8. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. O que a narrativa fala? Jesus teve a entrada triunfal, Jesus foi para o templo. No Evangelho de Mateus, Mateus fala que Jesus quebrou o pau com a turma, começou a purificação do templo. Aí, ao final da tarde, o templo estava todo em paz. Olha o que o versículo 11 diz. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Final da tarde estava tudo em paz. O que Jesus faz? Volta para Betânia. Para quê? Para dormir. Acabou o sábado. Vai iniciar o domingo, que no calendário judaico é domingo à noite. É sábado à noite que começa o domingo. Sempre antes. Aí olha o versículo 12 o que diz. Olha que legal. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira, que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Até aqui. Que passagem que é essa? Maldição da figueira. Qual é que é o dia? Domingo cedo. Vamos recapitular. Sexta-noite, Jesus está na casa de Lázaro, é ungido seus pés por Maria. Sábado cedo acontece a entrada triunfal. Sábado à tarde, Jesus retorna para Betânia, dorme na casa de Lázaro, porque Betânia é 1 quilômetro de Jerusalém. Dia seguinte ele acorda, naquela época não tinha café da manhã como a gente tem hoje. Comia alguma coisa que tinha e saía para a rua, catava alguma fruta, catava alguma coisa.
E a Bíblia fala que Jesus vai até uma figueira e não acha fruta, ele amaldiçoa ela. Que passagem é essa? Essa passagem é o símbolo de Israel, que não aceitou Jesus como o Cristo, como o Messias. E a partir daqui Israel vai secar. Como que eu sei isso? Não era a época de figos. Quando Jesus foi procurar figos, ele sabia que não teria figos. Então Jesus está nos dando um símbolo. A narrativa fala que os discípulos ouviram Jesus amaldiçoar a figueira. E olha que interessante, Jesus vai para Jerusalém. E a narrativa continua em Marcos, capítulo 11, versículo 19. Não, vamos ler o 18, vamos ler o 17. Marcos 11, 17. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós as tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. O que Jesus está fazendo aqui? Purificando o templo, derrubando mesa, pegando um chicote, quebrando tudo, falando, olha, vocês são um covil de ladrão. Vocês estão aproveitando a Páscoa para vender as coisas sagradas num preço exorbitante. Os sacerdotes queriam prender Jesus e queriam matá-lo, mas eles temiam o povo. Só que no domingo a Bíblia mostra que Jesus foi extremamente duro. Essa daqui é a segunda purificação do templo. E depois de purificar o templo, de repreender todo mundo, falar que a responsabilidade de quem serve a Deus é levar uma vida piedosa, olha o que Jesus vai fazer. Versículo 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Amém? Para onde Jesus foi? Versículo 20 explica. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. O que aconteceu aqui? No domingo à noite Jesus vai dormir em Betânia. No domingo de manhã ele vai novamente para Jerusalém. A hora que eles estão no caminho, Pedro vê a figueira seca. Que dia é aqui? Segunda-feira cedo. Lembra que quando Jesus amaldiçoou a figueira, eles só ouviram? Jesus purifica o templo e volta para dormir em Betânia. Acorda de manhã. Pedro vê a figueira seca. E fica assustado, porque isso aqui é um sinal maravilhoso. Aí Jesus desafia Pedro. Pedro, tendes fé. E verás muito mais coisas. Veja, essa passagem aqui é muito mal interpretada. Essa passagem, muitos pregadores querem ensinar que para os milagres de Deus acontecer, você tem que ter fé. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu que você não foi curado porque não teve fé? Quem já ouviu que você não consegue as coisas porque não teve fé? Gente, isso aí não é bíblico. As coisas acontecem porque Deus determina, porque Ele quer fazer. Se Deus dependesse da nossa fé, a gente estava vendido. A sua fé depende da salvação. Para ser salvo, você precisa crer. Com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua aliança. Agora, para Deus realizar milagre, não depende de fé. Ah, pastor, o exemplo. Milagre da salvação de Paulo. Paulo estava indo para Damasco perseguir cristão e matar cristão. Deus vem e intervém e salva Paulo. Vou te dar o maior exemplo que não depende de fé. Jesus estava andando na rua.
Estava passando um enterro. No enterro, vou te falar uma coisa genial, tinha um morto. Sabia que enterro tem morto? O que morto está fazendo? Morto tem vontade? Morto pode falar alguma coisa? Jesus vai lá e ressuscita o morto, dependeu da fé dele? Não. Isso é muito importante você saber por quê? Porque a nossa confiança tem que estar no braço forte do Senhor. Se você confiar nessa sua fé fraca aí, nesse seu bracinho magrinho, você está vendido, meu irmão. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar no Todo-Poderoso. Se Deus não está dando aquilo que você quer, é porque não é hora. É porque não é vontade dele. Quem quer, confia. Quem confia entende que Deus é bom. E que ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Mas vamos seguir na nossa narrativa. Mesmo o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Veja, o que aconteceu aqui? Na segunda-feira, Jesus faz uma série de sermões. Ele passou o dia ensinando no templo. E ele é tentado de uma série de maneiras. Entendeu? Então o Evangelho de Marcos conta isso, capítulo 12 e capítulo 13. No capítulo 14, Marcos continua a narrativa, que eu não vou perder muito tempo para ler, senão fica muito cansativo. Marcos 14, versículo 1, diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo, e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Qual é a informação que eu tenho aqui? Daqui 2 dias, era a Páscoa. Que dia é aqui? Aqui é a segunda-feira, da tarde para a noite. 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa começaria na quarta-feira à noite. Aqui nós estamos 2 dias antes da crucificação e da morte de Jesus. Esse é o ponto da narrativa de Marcos. Bem simples. Marcos só continua. O mesmo versículo 14, no capítulo 14, no versículo 12, nos dá uma outra informação. Olha que interessante. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-a para nós. O que aconteceu aqui? Jesus novamente voltou para Betânia. No dia seguinte foi para Jerusalém continuar sua pregação. Só que quando ele chega perto de Jerusalém, no Monte das Oliveiras novamente, que era o caminho natural, os discípulos perguntam, Senhor, quando que nós vamos preparar a Páscoa? Por quê? Fazer uma ceia, você tinha que achar o cordeiro, você tinha que matar o cordeiro, você tinha que limpar o cordeiro, você tinha que preparar o fogo. Quem tem fogão a lenha sabe que não é fácil, imagina naquela época. E você tem que assar o cordeiro inteiro. Quem é do interior aqui sabe que assar um cordeiro é pelo menos 6 horas de fogo. Tô certo, Sibila? João, tô certo? Então, e o dia inteiro para preparar tudo? O que Jesus fala? Novamente ele prova que ele era Deus. Ele fala, ó, vocês vão entrar na cidade, vai ter um homem passando com um vaso na cabeça. Vocês seguem ele. E aonde ele entrar, vocês falam para o dono da casa, onde é que está o salão que nós vamos preparar a Páscoa?
E ele vai mostrar um grande salão, um cenáculo. E ali vocês vão preparar. O que acontece? Exatamente como Jesus falou. E na terça-feira, logo cedo, os discípulos têm que iniciar a preparação da Páscoa. Pastor, e o que Jesus está fazendo? O Evangelho de Mateus nos mostra que Jesus, com outro grupo de discípulos, está no templo ensinando. E nesse dia aqui ele fala aquele sermão que fala do fim dos tempos e da destruição do templo. No dia que Jesus foi preso, no dia da ceia do Senhor, Jesus profetiza que o templo seria destruído. E nos ensina como seriam os últimos dias, enquanto outra parte de discípulos estava preparando a Páscoa. Amém? Eu tenho que lembrar que Jesus era o mestre, ele não tinha que ir lá preparar a Páscoa. O papel dos discípulos... Quem aqui é discípulo de Jesus? Só isso. O resto ninguém mais é. Sabia que o papel de discípulo é servir? Isso é algo para a gente pensar. Uma boa época para pensar nisso é a Páscoa, né? Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Marcos 14, versículo 22. Olha como a narrativa vai avançando. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o partiu, e deu-lhe, e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Até aqui. Qual é a cena? A grande ceia, a última ceia. Aqui Jesus simbolicamente estabelece a nova aliança. Através do seu corpo, que ia ser moído e ser morto, e através do seu sangue, que ia ser o pagamento pelo nosso pecado. A expiação. Aqui simbolicamente ele levanta o... Aqui está sendo instituído para nós, igreja, a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa. Não existe Páscoa cristã, existe ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. Amém? Glória a Deus por isso, porque se não tivesse acontecido isso aqui, nós não teríamos esperança. Nós não teríamos confiança. Glória a Deus que é assim. Amém? Amém. O dia aqui é terça-feira à noite, um dia antes da sua morte. Vamos lembrar? Sexta-feira à noite na casa de Lázaro, sábado de manhã entrada triunfal, domingo de manhã purificação do templo, segunda de manhã vários ensinamentos, inclusive a oferta da viúva pobre, foi na segunda-feira. Terça de manhã, preparação da Páscoa e o sermão do fim do mundo de Jesus. Terça à tarde, assim que o sol se põe, começa o dia 14 de Nissan, que é o início da festa da Páscoa. E aí Jesus senta com os seus discípulos para comemorar a última Páscoa. Pastor, por que ele faz isso um dia antes? Nós vamos ver isso. Jesus, ele come a Páscoa um dia antes. Ele come no dia 14 à noite. Todo o povo judeu come a Páscoa no dia 15 à noite. É simples. Por que Jesus come a Páscoa um dia antes? Porque ele é o Cordeiro. No dia seguinte ele já está sacrificado. E já venceu o pecado e a morte. Por isso que ele come a Páscoa um dia antes. Deus pode errar?
Deus sabe tudo que está fazendo. Amém? Vamos seguir. Mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 43. Versículo 43, perdão. Capítulo 14, versículo 43. Estou me confundindo um pouco, perdão. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele, e o prenderam. O que aconteceu aqui? Jesus acaba a ceia, canta alguns hinos, vai para o jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane ele começa a orar, e aí ele deixa os discípulos um pouco longe. Quando ele se dirige aos discípulos, os discípulos estão dormindo. Aí Jesus repreende eles uma vez, volta para orar. Quando ele volta, ele soa gotas de sangue. Aí ele vai novamente em direção aos discípulos, eles estão dormindo de novo. Jesus retorna novamente para orar. Lá ele é servido pelos anjos, está em outro evangelista. E aí quando ele retorna, os discípulos estão dormindo de novo. Só que aí ele fala: olha, não se preocupa, porque chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos malfeitores. E aí acontece essa cena de Judas. Jesus é preso. Para onde ele é levado? Para a casa do sumo sacerdote, Anás. Quem nos dá a melhor narrativa das últimas horas da vida de Jesus? Mateus. É o que nos dá a narrativa mais completa. Vamos abrir? Não, antes eu quero abrir. Evangelho de João, capítulo 18. Tem uma informação importante. João 18. Passa por Lucas. Vamos em João 18. Eu já ia me esquecer um negócio importante. João 18. Jesus é preso, é levado ao sinédrio, é levado à casa do sumo sacerdote. E aí acontece um fato interessante. João 18, versículo 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. O que está acontecendo aqui? O cumprimento profético. Pedro fala para Jesus: eu vou, se necessário, até morro contigo. Jesus fala: olha, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Aqui cumpriu. Pedro negou Jesus. E aí o que acontece? Versículo 28. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência. Olha que interessante. Para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Olha que informação interessante. Os judeus não podiam entrar na casa de gentio, senão eles se contaminariam, e aí não podiam comer a Páscoa. O que eles fizeram? Para matar Jesus, eles precisavam de uma autorização romana. Aí eles levam Jesus à autoridade. Só que a Bíblia fala que eles não entraram na casa. Por quê? Porque eles queriam comer a Páscoa. Que ia ser quando? Quarta-feira à noite. Amanheceu o dia. Jesus é preso na terça-noite. Passa toda a madrugada sendo julgado. De manhã cedo ele é levado para a casa de Pôncio Pilatos. Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes devolve Jesus para Pilatos. Só que nessas transações, o Evangelho de João fala que eles não entraram na casa. Vou reler o 28. E não entraram na audiência, para não se contaminarem,
mas poderem comer a Páscoa. 29. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra esse homem? Percebe? João até mostra. Pilatos veio para fora. Porque eles não entraram. Pastor, por que isso é importante? Você já vai entender. Mesmo o capítulo 18 de João, você avança até o 19. Vira a página, João 19, versículo 30. Vamos ler o 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos da cruz, visto que era a preparação, entre parênteses, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. O que está acontecendo aqui? Os judeus queriam ver a morte de Jesus se consumar na própria quarta-feira. Para acelerar o processo, eles quebravam as pernas do morto ou do moribundo. Por quê? Porque a morte na cruz é morte por asfixia. O corpo começa a descer e o ar não consegue sair. E depois de horas naquele movimento, a pessoa perde completamente as forças e morre de asfixia. Lembra que o judeu não comia carne sufocada porque era maldito? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Para vocês terem uma ideia, a humilhação de Jesus, essa cena do vinagre, colocado como uma esponja. O que acontece? Os soldados romanos não eram de muito banho. E eles andavam com uma esponja e com uma toalhinha. Para quê? Para fazer a higienização das suas partes baixas. E um dos soldados pega essa esponja de limpar as partes baixas, mergulha no vinho avinagrado e coloca na boca de Jesus. Olha o tamanho da humilhação. Não bastasse isso, eles querendo acelerar a morte de Jesus, eles querem quebrar as pernas dele. Eles só não quebraram porque havia uma profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado. E Jesus morre. Como que eu sei de todas essas coisas? Toda uma série de estudos, uma série de pessoas. Gente, tem muita história aqui. Quando nós estudarmos o Evangelho de João, nós vamos ver tudo isso em detalhe. Jesus foi humilhado, Jesus foi moído. Veja esse movimento. Lembra que Jesus foi duramente açoitado? O chicote romano tinha ponta de chumbo e pedaços de ossos. Quando o soldado mandava o chicote, o chumbo dava peso. Penetrava na carne, juntamente com os pedaços de ossos. Quando ele puxava, arrancava a carne. Ele levou no mínimo 40 chibatadas. Imagina você pregado numa cruz pelos pulsos. Você por horas, abaixando e levantando, lutando pela sua vida. E as suas costas moídas pelo meu pecado e pelo seu. Raspando naquelas madeiras grossas.
pela narrativa bíblica, por 6 horas. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Meio-dia, a terra se fez trevas. 3 da tarde, Jesus morreu. Sabe quem devia estar naquela cruz? Eu e você. A última pessoa no universo que deveria estar naquela cruz era Jesus, porque ele não tinha pecado. Mas quando ele levantou o cálice na última ceia, simbolicamente ele trouxe sobre si os pecados da humanidade. E eficazmente ele derramou o sangue, que foi o pagamento, a propiciação pelo nosso pecado. Ele não precisava estar ali. Quem tinha que ter sido açoitado, quem tinha que ter sido colocado esponja na boca, era eu e você. Mas pela salvação de muitos, por amor nosso, cumprindo a vontade do Pai, ele se ofereceu como a última Páscoa e pagou o preço pelo nosso pecado. E a gente fica fazendo conta que tipo de sacrifício que eu estou disposto a fazer por causa de Jesus. Lembrando que ele tinha poder aqui de chamar um anjo apenas. Imediatamente ele ia ser solto da cruz. E um anjo matava a cidade inteira. Mas lembra que ele falou no Getsemane, suando gotas de sangue: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por que Jesus faz essa oração? Nós temos que lembrar que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele sentiu cada dor. Quando colocaram a coroa de espinhos, não foi colocar. A tradição daquela época colocava a coroa, pegava uma cana, que é um pau de 1,80 m, e dava no meio da cabeça, para os espinhos cravarem. Aqueles espinhos eram altamente venenosos. Eles trouxeram um inchaço para o rosto de Jesus. O profeta Isaías profetiza e fala: nele não havia beleza alguma. Pelas nossas transgressões ele foi moído. Veja, aquela hemorragia que Jesus sentia por causa das chibatadas, no caminho do Gólgota, ele sucumbiu, ele não conseguia carregar a trave da cruz. Jesus não carregou uma cruz em X, ele carregou apenas a barra. Mas ele não teve forças de carregar aquilo. Aí aparece um camarada, Simão Cirineu, que carrega a cruz até o Gólgota. Uma segunda informação: aquela cruz estava preparada para Barrabás. Barrabás era um soldado. A tradição da igreja conta que Barrabás era um homem muito grande. Os romanos tiravam a medida do prisioneiro. Provavelmente Jesus, além de ser moído, teve que ser esticado e deslocado o seu ombro para poder caber nos orifícios da cruz. Porque eles não tinham como fazer lá no Gólgota um outro furo. Imagina você lutando pela sua vida, com um dos ombros deslocados, já com muito pouco sangue, bebendo vinagre numa esponja, cheirando a fezes. O Criador do universo, santo, 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 sendo moído pelo meu pecado e pelo seu. Isso foi o que Jesus fez. Entende? Porque até eu falo, essa questão de data a gente mostra, eu gosto de ensinar agosto. Mas tudo isso é secundário. Porque o que Jesus fez, ninguém podia fazer.
E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que eu que tinha que estar naquela cruz. Muitas vezes a gente acha que a gente é muito bom. Muitas vezes a gente acha que a gente merece alguma coisa da parte de Deus. E na verdade, da parte de Deus, o que a gente merece, se for pelo correto, é ir para o inferno. Nossa parte na salvação deveria ser ir para o inferno. Quando Deus olha para nós, a nossa justiça para Ele é trapos de imundícia. Já expliquei para os irmãos, trapos de imundícia. Eram aqueles paninhos que as mulheres usavam para conter o sangue da sua menstruação. Imagina como é que ficava após o uso. Tinha que ser jogado fora. Para Deus, essa é a nossa justiça. Porque a gente acha que a gente merece alguma coisa. E olha que interessante. Vamos ao nosso último texto. Evangelho de Mateus. Capítulo 27. Mateus 27, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O que acontece aqui? A mesma cena de João. Só que Mateus dá uma informação a mais. O templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer o sangue de um cordeirinho pelo pecado. Aí a Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo, não de baixo a cima. O que isso representa? A partir da morte de Jesus, nós crentes somos feitos sacerdotes e nós podemos entrar ousadamente no Santo dos Santos e apresentar as nossas orações a Deus, sem sermos fulminados. Nossa, pastor, tem uma preguiça de orar. Eu não oro nem para comer, pastor. Misericórdia da minha vida, pastor. Percebe o que é a negligência da oração? Jesus foi moído para que eu e você tivéssemos acesso, não só para nos salvar. Através da morte dele, a gente vira sacerdote. Sacerdote pode apresentar os pedidos a Deus. Só que se o sacerdote tinha pecado, ele morria fulminado na hora que entrava no Santo dos Santos. Com a morte de Jesus, o véu é rasgado. E cada vez que você faz uma simples oração, é como se você tivesse entrado além do véu, no lugar mais sagrado que tinha do templo, diante de Deus, e apresente suas orações. Lembra disso cada vez que você orar por alguma coisa. Por isso que nós temos o hábito de pedir perdão dos nossos pecados. Várias vezes nós vamos orar. É um hábito que eu acho bem saudável. Mas olha que interessante, não só o véu se rasgou. Versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho
de Deus. O que aconteceu aqui? A Bíblia conta que no tremor os sepulcros se abriram e vários justos da antiga aliança ressuscitaram e entraram na cidade e foram vistos por muitos. E a Bíblia também fala que até os gentios falaram verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Quem estava ali em volta viu tudo e testificou. E aí, só mais um texto, Mateus 27, versículo 57, diz assim: E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. Capítulo 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Fechou a história. E elas vão ver que Jesus havia ressuscitado. Qualquer dia desses, na escola bíblica, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Por quê? Porque as narrativas, nos 4 evangelhos, elas aparentemente têm muitas discordâncias. Vou dar algumas. Uma das narrativas fala, essa aqui, que Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. E viram um anjo. Outra narrativa fala que as mulheres foram ao sepulcro e viram 2 anjos. Outra narrativa fala que as mulheres foram ao sepulcro e viram um jovem. A outra narrativa fala que não só Maria Madalena e essa Maria foram, mas também Joana. A outra narrativa fala que quando elas foram ao sepulcro, elas não viram Jesus. Uma outra narrativa fala que elas foram ao sepulcro e conversaram com o que elas pensavam que era o jardineiro. Que na verdade o jardineiro era Jesus ressurreto. Uma narrativa fala que as mulheres foram sem perfume no túmulo. Outra narrativa fala que as mulheres foram com perfume. Aí você fala, nossa pastor, isso aí parece um balaio de gato. Sabe balaio de gato? Você joga 3 gatos dentro e eles ficam brigando. Não é isso, irmãos. Eu já expliquei para vocês, é que nem uma partida de futebol. Se nós 4 aqui formos ver um jogo de futebol e formos narrar um gol, a gente vai narrar o mesmo gol, a mesma rebatida. Só que cada um vai contar um aspecto diferente. Está contando a mesma história. Por exemplo, domingo passado, o irmão foi até Paranaguá, junto com a irmã. Se eu perguntar a descrição da viagem para os dois vão contar a mesma viagem. Só que com certeza as histórias vão ser diferentes. Porque o Espírito Santo, ao inspirar, ele quer mostrar cada aspecto da narrativa, cada coisa que está acontecendo. Por exemplo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João saíram correndo quando ficaram sabendo. João correu na frente de Pedro, porque ele era bem mais novo. Quando João entrou no sepulcro, estava o lençolzinho, dobradinho, bonitinho. Na narrativa de Mateus, quando as mulheres entraram no sepulcro, elas não viram o lençol. Porque não foi importante, mas ele estava lá. Percebe? Por que eu estou falando isso? Isso explica por que tem irmãos queridos que quando vão falar da paixão de Cristo, fala que Jesus morreu na sexta-feira, ficou morto no sábado, ressuscitou no domingo.
Ninguém está sendo mal intencionado. Isso aí não tem nada a ver com salvação. Isso aí é uma tradição. E a pessoa ensina da maneira que ela foi ensinada. Eu aqui só quis mostrar como é que foi a ordem das coisas. Jesus teve uma semana extremamente agitada. Mas o tempo todo, ele não perdeu o foco. O tempo todo, ele estava buscando ensinar a sua igreja que ia ser formada, trazer muitos ensinos que são pregados até hoje e manter o foco, que era dar início à nova aliança, que foi feita com o povo de Israel e que se estendeu a nós gentios, para que hoje, eu e você, possamos fazer a festa. Que festa? É o que Paulo fala em 1 Coríntios 5. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho do pecado, mas de maneira santa. O que Paulo está falando? Tomamos a ceia em memória de Cristo. Porque da mesma maneira que ele veio, morreu para salvar a sua igreja, um dia ele vai voltar. E nós vamos estar pela eternidade com ele. Amém? Vamos orar?